Se você desenvolve ou quer trabalhar com Go, normalmente você já ouviu essa história. Quando você utiliza Go, use SQL puro. É mais produtivo, você garante muito mais coisa. Não tem ORM melhor nesse mundo, a não ser do que utilizar SQL puro. Quando eu comecei com Go, eu escutava isso o tempo todo, até que eu encontrei outras soluções alternativas para trabalhar com um banco de dados utilizando o Go. E sabe de uma coisa? Eu realmente comecei a preferir utilizar SQL puro. Por outro lado, não dá para dizer uma coisa. Quando você trabalha com ORM ou com alguma outra ferramenta, não tem jeito, né? SQL puro você vai digitar muito mais, você gasta eventualmente muito mais tempo. Agora, e se a gente conseguisse juntar o melhor dos mundos? Utilizar SQL puro, mas mesmo assim fazer isso de forma automatizada. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre persistência de dados utilizando a linguagem Go de forma automatizada, trabalhando com SQL puro de uma forma muito rápida, muito produtiva e dessa forma você vai conseguir desenvolver grandes aplicações de alta performance em grandes empresas, em qualquer lugar que você vá. É isso mesmo, tudo que a gente coloca aqui nesse canal é visando para você conseguir desenvolver grandes aplicações. Mas o negócio é o seguinte, antes da gente ir direto ao assunto, eu gostaria muito mesmo de pedir para você dar um like nesse vídeo, logo abaixo, se inscreve aí no nosso canal e também ativa as notificações. Assim, sempre quando um vídeo top que nem esse for pro ar, você vai ser notificado e notificada. Legal? Então, galera, vamos começar aí do começo para que você consiga entender todo esse contexto quando a gente está falando da linguagem Go, tá? Vamos falar sobre isso, depois a gente vai colocar bastante a mão no código aí, beleza? Então, o negócio é o seguinte, tá? Quando a gente vem de qualquer outra linguagem de programação, seja Java, .NET, PHP, não interessa a linguagem, o que acontece? Normalmente a gente tem um RM padrão, né? Então a gente tem o Hibernate, a gente tem ali o Eloquent do Laravel, que trabalha com Active Record, não interessa. Mas o ponto é que banco de dados em diversas linguagens de programação que já são muito tempo consolidadas, não é mais um problema, é algo bem natural a gente trabalhar com RM. Por outro lado, quando a gente está falando da linguagem Go, a primeira coisa que quem vai trabalhar com Go pergunta é: Wesley, qual RM você utiliza para trabalhar com Go? e aí que vem a grande pergunta, né? Eu utilizava muito um camarada chamado GoRM, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui para você conseguir ver esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, ó, GoRM. É um RM bem bacana que dá para trabalhar bastante com Go, tá? E a pergunta que não quer calar nesse momento é: Wesley, você utiliza esse cara no dia a dia? E a minha pergunta é: não, eu não utilizo o GoRM no dia a dia. E daí vem a sua segunda pergunta. Wesley, mas então qual RM você utiliza com a linguagem Go? E a minha resposta é: nenhum. Eu não utilizo o RM na linguagem Go. E depois você talvez possa vir aí perguntar: Wesley, então quer dizer que você que trabalhou com um monte de linguagem de programação nos dias de hoje utiliza SQL puro para programar? E a minha resposta é sim. E depois, provavelmente, você deve estar falando: você está maluco, você vai perder muito tempo fazendo isso. Existem coisas que os ORMs fazem que é muito mais rápido, que é muito mais simples, você está perdendo muita produtividade. E a minha resposta para isso é não, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem mecanismos, quando você vai trabalhar com a linguagem Go, que nos permite que todo esse SQL puro que a gente trabalha, ele seja gerado automaticamente.
tá? E quando a gente consegue fazer isso, nós temos um ganho de produtividade muito maior. Por quê? Porque a gente tem todo o benefício da velocidade, né, da exatidão que a gente quer com o SQL puro, mas ao mesmo tempo, tá? A gente evita toda a complexidade, overhead e tudo que um RM eventualmente pode trazer para a gente, tá? Então esse, na minha opinião, é o melhor dos mundos e é o que eu vou mostrar aqui hoje para você, como eu trabalho no dia a dia, tá? Tem pessoas que podem preferir, tem gente que pode não preferir, mas é a forma que eu trabalho, legal? Então vamos nessa, vamos falar desse cara aqui para vocês. Eu utilizo esse camarada aqui chamado de SQLC, tá? Ou SQLC, o nome que você queira chamar, tá? Esse cara aqui, o que ele faz? Ele compila um arquivo seu SQL, transformando a sua intenção que você quer fazer nas suas queries em SQL puro, tá? É basicamente isso que ele faz. Então, quando você vai trabalhar com o seu código, você vai trabalhar com um código gerado, mas de forma geral muito bem escrito, muito bem performático, que foi gerado para você. Então, vai facilitar muito a sua vida. Vamos dizer, é o meio termo entre um RM e o SQL puro que você pode trabalhar. Wesley, talvez eu esteja torcendo um pouco o nariz nesse momento para o que você está falando. Então, eu acho que a melhor forma aqui para você ver é a gente ir para o código. E aproveitando também, tá, galera, fazendo um rápido jabá, eu tenho um curso chamado de Go Expert, tá? Ele é um curso de quase 300 vídeos, onde eu levo você do zero até coisas bem avançadas com a linguagem Go. Talvez nesse momento as matrículas não estejam abertas, mas de qualquer forma eu vou deixar o link na descrição para você entrar na lista de espera. Beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos falar sobre esse SQLC, como é que esse cara funciona aqui. Eu vou abrir o meu editor de texto aqui, tá? O meu VS Code. Eu vou até aumentar um pouco a fonte aqui para você ver, tá? A única coisa que eu tenho aqui é um Go Mod criado, né? Para onde eu vou deixar os arquivos disponibilizados no repositório aí para vocês. E aqui eu tenho o quê? Um arquivo chamado schema.sql. Esse schema basicamente cria curso e categoria aqui pra gente, relacionando o categoria ID, né, na tabela de curso, basicamente, tá? Então a gente tem algo bem simples, o curso tem uma categoria, o curso tem um nome, a categoria tem um nome dele aqui, tá? Então a gente não precisa nem sofrer um pouco sobre isso, sobre o que está acontecendo nesse nosso caso aqui, legal? Agora, a grande pergunta é, como que eu consigo trabalhar, tá, para gerar as intenções que eu queira nesse momento trabalhando com o SQLC. Basicamente é o seguinte, você vai ter um arquivo YAML, então eu vou criar um arquivo aqui, ó, sqlc.yaml, legal? E nesse arquivo YAML, você vai colocar as configurações que você queira, tá? Qual vai ser a configuração padrão? Eu vou colocar aqui version 2, vou colocar que o SQL que a gente vai trabalhar, a engine dele, tá? Vai ser o MySQL, tá? Poderia ser ele tem bom para MySQL, Postgres e para SQLite, se não me engano. Tem que dar uma olhada na documentação. Daí a gente vai aqui esquema. E aqui eu vou falar aonde está o esquema, tá? Do meu arquivo SQL que tem o banco de dados, tá? Então nesse meu caso eu vou colocar SQL /esquema.sql. Basicamente é isso que eu vou fazer. Agora, uma coisa que é bem interessante aqui pra gente é o seguinte. Ele vai falar, e aonde estão as queries que você quer que ele gere automaticamente para você? Então eu vou criar aqui, ó, queries, sql.queries.sql, ou poderia colocar só o diretório e ele lê todos os arquivos desse diretório. Nesse caso eu vou colocar o SQL direto aqui. E na hora de fazer a geração, tá? Eu vou falar aqui, para a linguagem Go, eu quero que ele crie um package aqui para mim, chamado de DB.
Todos os arquivos que vão ser gerados para mim vão estar no package.db e vai ser gerado dentro de uma pasta. Eu vou chamar aqui internal/db aqui para mim, por exemplo. Deixa eu colocar /db. Não precisa ser num único arquivo aqui pra gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta aqui chamada internal. Legal? E ele vai gerar dentro dessa pasta internal/db. Legal? Então, com essa configuração básica, o que vai acontecer? Quando eu rodar o SQLC, ele vai ver qual que é o meu esquema, e ele vai ver quais são as queries que eu quero para ele gerar manualmente, para ele gerar o SQL puro para mim, e ele vai gerar dentro do pacote DB, dentro desse caminho aqui que eu coloquei. Legal? Só isso nesse arquivo, galera. Você não tem que ficar se matando com um monte de configuração, não. Isso aqui só já é o suficiente. Legal? Agora vem o X da questão. Como que funciona toda essa história para eu trabalhar com o SQL puro? Então vai funcionar o seguinte, dentro dessa pasta SQL, poderia ser qualquer pasta, tá? Eu vou criar um arquivo aqui para mim, tá? Chamado queries.sql. Vou colocar aqui, opa. Queries.sql. E aqui dentro vem a grande sacada. Aqui dentro, eu vou colocar quais são as queries que eu quero que ele gere para mim manualmente, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Vamos imaginar que eu queira inserir uma nova categoria. Então, como que eu faço para inserir uma nova categoria aqui de forma geral? Eu vou dar um insert into categories, onde eu tenho o ID, onde eu tenho o name, onde eu tenho os values aqui para mim, e eu tenho interrogação, vírgula, interrogação e ponto e vírgula, tá? É isso que eu quero aqui, que ele gere SQL puro aqui para mim. Então, eu acho que a grande sacada daqui nesse momento é que eu consigo controlar o resultado da query que vai ser gerada, tá? Então isso você ganha muita performance, você evita que o RM fique maluco e gerando, sei lá, uma query dentro da outra, todo aquele problema de N+1 e etc, tá? E agora, para eu saber o que eu posso fazer nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome, tá? Para essa minha chamada. Então eu vou colocar 2 tracinhos aqui, eu vou chamar de name, eu vou chamar assim, ó, create category aqui para mim, legal? E eu vou colocar exec. Então, o que é isso? Quando eu quero executar algum comando, o que eu faço no final das contas? Eu vou trabalhar dessa forma. Agora, vamos imaginar que eu quero buscar uma categoria, tá? Então, eu vou colocar aqui um select asterisco from categories where ID é igual a interrogação. Legal? Então eu vou buscar apenas um registro. Então aqui o nome da minha query eu posso colocar aqui, ó, get category, e aqui eu retorno um único registro. One. Legal? E agora, vamos imaginar que eu quero criar um curso. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o name. Pode ter o get categories também, né? Que eu vou fazer assim, ó. Get categories, asterisco, onde eu vou pegar todas, e o resultado aqui vai ser many, porque eu vou pegar vários registros. Legal? Agora com o curso, né? Eu não vou colocar o update category aqui. Eu acho que deu para vocês entenderem. E aqui eu vou colocar assim, ó, name create course aqui para mim, que vai ser um exec. Se eu quiser ter um exec que retorna os dados, eu também consigo fazer. Create course, e aqui eu vou dar um insert into course, ID, name, category ID e os 3 camaradinhas. Se ele quiser get course one, ele vai fazer um select course aqui. Se eu quiser pegar todos os cursos, ele vai dar um select asterisco from os cursos aqui para mim. Então, se você perceber, galera, aqui eu apenas coloquei a instrução SQL que eu quero que o meu código seja gerado.
Entendeu? Então perceba, isso aqui, fazer isso aqui é muito rápido, é muito simples e obviamente, né, você tem que saber SQL. Se você não sabe SQL, meu amigo, você tá dando um passo maior pra perna, talvez, legal? Então isso aqui, né, é o que eu quero para o meu programa funcionar, legal? E agora tá feito, tá? Eu posso criar vários arquivos, separar um arquivo para categoria, um arquivo para curso, coloco todas as queries bonitinhas que eu vou precisar utilizar, legal? Do jeito que eu quero, parametrizado do jeito que eu quero, tudo bonitão. E agora, o que que vai acontecer? Se você voltar aqui no SQL você vai perceber, tá? Deixa eu olhar aqui, Full Documentation. Você vai perceber que você vai instalar esse cara aqui, ó, o SQL Se você tiver com um Mac, você vai dar um brew install SQL Se tiver no Ubuntu Snap, se você tiver com Go, né, você pode dar um Go install aqui para você pode até rodar dentro do Docker. Eu não vou ficar colocando aqui todos esses detalhes, basta você dar uma olhadinha na documentação. E como eu tinha falado, ele roda para MySQL, Postgres e SQLite, tá? São as 3 bases que ele está funcionando aqui nesse momento. Legal? E agora, o que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, eu vou chegar aqui no meu terminal e vou colocar assim, ó, SQL Se generate. O que que ele vai fazer? Ele vai ler aquele YAML que a gente criou, vai pegar esse queries e vai fazer a mágica. Eu espero que funcione de cara, que eu não tenha errado nada. Vamos lá. Prontinho. Em tese, deu tudo certo. Vamos ver aqui, eu vou chegar agora aqui, vou olhar na pasta internal, e dentro dessa pasta internal, você viu que ele gerou alguns arquivos agora aqui dentro da pasta DB? Dentro da pasta DB agora, olha só o que eu tenho. Ele gera DB, esse arquivo aqui, ele gera que você consegue rodar em modo transação também, tá? Models, ele vai gerar um model que ele acha conveniente aqui no category e no course. E as queries.sql aqui pra gente. E aqui, ó, todo aquele código chato em Go que você tem que fazer e que você teria que fazer na mão, né? Para trabalhar com Go, ele gerou na mão para você. Tá? Então, o que que acontece? O código, vamos dizer assim, performático, que você faria na mão com Go, que você gastaria um tempo, ele gerou isso aqui para você e você tá feliz e contente. Aí, quando você fosse trabalhar, né, sei lá, eu vou criar um arquivo, uma pasta CMD aqui, vou criar um arquivo, meu projeto que é MySQL Se Project, e vou criar o meu main.go aqui dentro, né? Package main. O que que eu vou fazer? Ó, func main aqui para mim. O que que vai acontecer nesse momento? Todas as vezes que eu precisar, por exemplo, buscar todas as minhas categorias ou fazer qualquer coisa desse tipo, eu simplesmente vou chamar, tá? Esses caras aqui para eu conseguir trabalhar. Basicamente é isso que acontece, tá? Então eu vou fazer a minha conexão com o banco de dados, vamos lá, eu vou colocar minha conexão com dbcon, error, eu vou colocar sql.open, né? Todo mundo tem que fazer isso. Então eu vou colocar meu banco de dados MySQL. Vamos lá, Copilot, me ajuda só para eu não ter que digitar tudo. User, password, @localhost, 2.3306, o nome do meu banco de dados. Se der erro, ele vai dar um panic aqui para mim. E agora a parada começa a ficar mais interessante. Por quê? E se eu quiser, por exemplo, utilizar a minha, como que eu posso dizer, o meu banco de dados, né? O que que acontece aqui para mim? Basicamente, o que eu faço é, eu tenho que criar, deixa eu dar um defer aqui para ele. Eu tenho que criar, ó, uma chamada dessa query aqui. E como é que funciona essa query? Uma vez que eu tenho o banco de dados aqui para mim, eu posso utilizar, deixa eu ver se eu lembro, db.new, quer ver, ó, database, igual a db.new, e eu vou passar minha conexão com o banco de dados,
E agora, aqui, se você perceber, eu tenho exatamente aqueles métodos que eu estava querendo, né? Então, se, por exemplo, eu quiser pegar as minhas categorias, então eu dou um get categories, legal? Passo um contexto, né? ctx, dois pontos igual a context background, contexto aqui, categories, e aqui eu vou... categories error, eu acredito. E aqui eu tenho o resultado das minhas categorias nesse arquivo aqui, galera. Simples assim. Entende qual que é a diferença de você ter que criar tudo na mão e de você apenas colocar suas instruções SQL, ele gerar tudo para você, mas ainda assim você tem controle do SQL que você quer que ele gere? Então é basicamente isso que ele acaba fazendo aqui para você. Esse nome desse método, no final das contas, vai ser exatamente no nome que você está colocando aqui, né? Se eu quiser get category, que é um cara aqui, eu posso colocar get category, e aqui eu vou colocar o meu context e eu vou colocar qual que é o ID, ó, sei lá, ID1. Então ele vai trazer uma categoria aqui para mim, onde eu vou ter todos os resultados que eu estava querendo. Em qual formato vai vir esse cara? É só você olhar, ó. Ele vai retornar nesse formato desse model aqui, e esse model ele gerou, que é o ID e o name aqui pra gente. Legal? Então, basicamente, essa pasta DB é uma pasta, entre aspas, imutável, você nunca vai editar. Se você quiser criar suas entidades, se você quiser criar repositórios, você cria injetando esse cara lá dentro. Simples assim, não tem que mudar a arquitetura do seu projeto por conta disso. A grande sacada é que cada consulta nova que você precisar, cada recurso novo que você precisar, cada join que você precisar, cada subselect que você precisar, que você der, o que vai acontecer? Você simplesmente coloca lá, ele gera o código para você e você sai utilizando, garantindo performance e evitando gastar tempo com alguns pontos de URM que às vezes você perde mais tempo no URM tentando fazer uma consulta, um relacionamento, alguma coisa, do que trabalhar com SQL puro. Legal? Então, se você quer saber como eu trabalho no dia a dia com um banco de dados utilizando o Go, eu trabalho exatamente aqui nesse formato, utilizando essa ferramenta. E nesse momento, é o momento que eu pergunto para você, o que você utiliza no dia a dia para trabalhar com Go e banco de dados? Você utiliza um RM, utiliza já esse cara aqui, já utiliza alguma outra ferramenta, trabalha com SQL puro, digita todo o SQL? Por favor, coloca aí embaixo, comenta, vai ser um prazer aqui para mim, inclusive, saber como que você está trabalhando. Afinal de contas, dessa forma a gente consegue trocar umas figurinhas aí. Beleza, meu povo? Então, galera, se esse vídeo, tá, ele trouxe algum benefício para você, se acha que ele te ajudou em alguma coisa, por favor, não esquece, tá? Se inscreve aí no canal, ativa as notificações, não esquece de dar um like aqui nesse vídeo, compartilha com a galera aí que você acha que pode se beneficiar com esse vídeo aqui, e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle. Um grande abraço e até mais.